Olá, aluno! Seja muito bem-vindo à disciplina Enfermagem na Saúde do Adulto. Eu sou a professora Angélica Rossi. Nós vamos falar hoje sobre os distúrbios respiratórios e metabólicos. Então, a gente tem algumas doenças, algumas afecções que acometem esses sistemas, certo? Então, em relação ao sistema endócrino, ele é aí responsável por glândulas que produzem hormônios, né, que vão atuar no funcionamento aí de órgãos-alvos, né, do organismo todo. E a gente vai falar especificamente, né, do pâncreas, que faz aí a liberação de insulina e de glucagon para regular a glicemia. Então, nós vamos falar de diabetes, certo? Nós temos aí diabetes tipo 1, tipo 2 e o gestacional. Então, no finalzinho da nossa aula, a gente vai abordar sobre diabetes. E também a gente vai ver no quadro aqui que a gente tem outro convite ao estudo para fazer para você, além de diabetes, né? Então, a gente vai falar também sobre os distúrbios do sistema respiratório. Então, vamos abordar sobre a pneumonia, sobre também o DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Já adianto que a doença pulmonar obstrutiva crônica, ela é causada tanto pela bronquite crônica como pelo enfisema pulmonar. Então, a gente também vai abordar, né, sobre essas duas patologias. E também sobre a insuficiência respiratória aguda e também a síndrome do desconforto respiratório agudo, certo? Então, a gente vai abordar todos essas patologias aí dentro do sistema respiratório, né? O sistema respiratório é super importante porque ele leva oxigênio, né, lá para os pulmões, é realizado a hematose, a troca gasosa, né? Deixa oxigênio e retira o gás carbônico, e através da expiração a gente elimina então o gás carbônico, certo? A gente tem as fossas nasais, né, que fazem a umidificação desse ar, fazem a filtragem também. E também há uma prevenção mecânica contra os micro-organismos. Mas mesmo assim, a gente tem situações em que a pessoa pode aí ser acometida por esses distúrbios. A gente vai entender esses distúrbios e a diferença entre eles, certo? Então, vamos lá começar a nossa aula. Pneumonia. Vamos falar sobre pneumonia. Antes, eu quero detalhar melhor esse sistema respiratório junto com você, certo? Então, a gente vai entender aí quais os componentes do sistema respiratório e como que acontece aí essa hematose. Vamos no quadro entender, então. A gente tem aqui, né, antes de falar de todos esses distúrbios, incluindo a pneumonia, nós temos aqui o sistema respiratório, que ele funciona garantindo a entrada e saída de ar do nosso corpo, certo? Então, o ar, ele entra pelas fossas nasais, né? Ele entra aqui pelas fossas nasais. Ele é umidificado, né? Aquecido, filtrado. Ele segue para a faringe, depois para a laringe e traqueia, certo? Até esse começo da traqueia aqui, eu tô falando de sistema respiratório superior, tá? Sistema respiratório aí do trato superior. Depois, a gente continua aqui com a traqueia e perceba que ela vai fazer aqui, ó, duas bifurcações, né? Onde a gente vai ter o brônquio direito e o brônquio esquerdo. Depois a gente tem os pulmões, certo? Então, depois desses brônquios, a gente tem os bronquíolos, chega até os alvéolos pulmonar, né? E aí, esses alvéolos pulmonar, que a gente pode observar aqui, ó, eles são permeados por capilares. Então, esses capilares, eles estão vindo da onde? Estão vindo do coração, né? Então, a gente tem o sangue que ele está totalmente rico em CO2, né? Que vem do coração para o pulmão. Então, ele passa ali nesse capilar, aí a troca, né? Onde a gente deixa o CO2 para ser eliminado pela expiração o oxigênio, então, ele passa para a corrente sanguínea para voltar para o coração e irrigar todo o sistema circulatório, certo? Então,
eles estão associados aí, esses dois sistemas. Então, compreenderam que a gente tem lá no finalzinho o alvéolo, né? Onde esse alvéolo vai realizar aí a hematose, que é a troca, nesse alvéolo junto com o capilar. E aí a gente tem todo o parênquima, né? Os dois pulmões aí que envolvem. A gente também tem envolvido a esse pulmão uma pleura, né? Que é a pleura parietal, um espaço pleural e em volta, né, depois desse espaço pleural, a pleura aí parietal, certo? Então, a gente também, é importante saber disso, porque a gente vai falar sobre derrame pleural daqui a pouquinho, então você já vai entendendo anatomicamente aí esses locais. Vamos entender, então, sobre a pneumonia. Então, professora, o que é pneumonia, né? A gente tem aí pneumonia como uma doença muito recorrente nos serviços de saúde, né? Tem pessoas que morrem por conta disso, mas às vezes a gente não sabe o que é, né? Então, é uma inflamação do parênquima, né? O parênquima pulmonar, ele é formado por alvéolos, tá? Então, eu posso ter aí essa inflamação que acontece nesse local, causado por micro-organismos. Tá? Então, quando eu falo de pneumonia, eu estou falando de agentes etiológicos, bactérias, fungos, vírus, certo? Envolvidos nesse processo. Então, eles podem comprometer os alvéolos, os brônquios e todo o espaço intersticial. Então, esses micro-organismos infectantes, eles vão desencadear uma reação inflamatória das vias aéreas. Então, o sistema imunológico, ele vai recrutar para esse local os linfócitos, macrófagos, né, as nossas células de defesa, para poder eliminar esse micro-organismo. Só que esse processo, ele gera, né, um processo inflamatório e também exudato, que é um líquido, né, que fica naquele espaço, certo? E aí a gente pode observar no quadro, né, que vai comprometer esse exudato a troca gasosa. Então, se eu tenho líquido, que é o exudato, proveniente desse processo inflamatório, ali no alvéolo, vamos pensar, ali tem que ter o quê? Apenas ar, para a gente fazer a troca, né, que os capilares permeando ali. Se eu tenho nesse espaço líquido, né, que é o exudato, eu vou ter uma dificuldade de realizar essa troca, né? Vai ter algo me impedindo ali. Então, isso pode gerar a hipoxemia, que é a diminuição, né, da quantidade de oxigênio no organismo da pessoa. Então, a pneumonia, ela pode cursar aí tanto com problemas mais graves como mais leves, né? Tem momentos em que tem pacientes que a gente vai precisar hospitalizar esse paciente e tem outros que eu vou conseguir tratar ele ambulatoriamente, né, no domicílio dele. Mas ele faz esse processo, certo? Que é aí por conta dos micro-organismos. Vamos no quadro que a gente vai ver que a gente tem algumas classificações de pneumonia, né? Então, ela pode ser a pneumonia aspirativa, né? Então, decorrente aí de microaspiração por vômito, dificuldade de deglutição. Sabe aquele paciente que tem uma sonda enteral para dieta e que a gente sempre, né, se você ainda não sabe, logo você vai saber que a gente tem que testar essa sonda antes de colocar a dieta. Todas as vezes que eu for colocar a dieta, né, eu vou ter que testar? Vai, porque essa sonda pode sair do lugar. E aí corre o risco, por exemplo, de ter uma aspiração. E essa aspiração provocar uma pneumonia, certo? A gente pode ter também um comprometimento imunológico do hospedeiro, né? Então, esse hospedeiro ter o seu sistema imunológico mais enfraquecido, como, por exemplo, ser um transplantado, ter o vírus HIV, né? Fazer uso de corticoides. Então, tem situações em que o hospedeiro já se encontra enfraquecido, né? Então, essa resposta ao micro-organismo, ela é, então, mais dificultosa de acontecer, certo? No quadro, a gente vai ver ainda outras duas classificações, que é a comunitária, então eu posso ter a pneumonia comunitária,
Aquela que é adquirida, então, no dia a dia, na comunidade, geralmente tem origem bacteriana, né? A gente tem aí o pneumococo como um agente patogênico bastante comum, né, nesse processo de infecção comunitária. Ao contrário da infecção hospitalar, né, pneumonia hospitalar. Essa pneumonia hospitalar, ela vai acontecer de 48 a 72 horas após a internação. Então, isso caracteriza que realmente esse indivíduo, ele contraiu esse micro-organismo no ambiente hospitalar, né? Então, se a pessoa internou até 48 horas, não tinha nenhum sinal e sintoma sugestivo de pneumonia, e depois de 48 horas começou a apresentar isso, provavelmente é micro-organismo decorrente aí do ambiente hospitalar, certo? Geralmente, esses micro-organismos do ambiente hospitalar, eles são mais agressivos, mais resistentes. E também vamos levar em consideração que a pessoa está mais fragilizada, né? Seu sistema imunológico está mais comprometido. Mas todo paciente que a gente recebe, que a gente cuida, né, que está internado, ele pode vir a ter uma pneumonia. Então, a gente tem vários cuidados junto a esse paciente, como, por exemplo, deixar ele em decúbito elevado, né? Fazer mudanças de decúbito, sempre que possível, né? Fazer a movimentação desse paciente, aspirar vias aéreas quando necessário. Então, são alguns cuidados para a gente prevenir aí que ele venha a ser acometido pela pneumonia, certo? A gente vai ver no quadro ainda que na hospitalar temos ainda uma classificação, que até o 4º dia de internação ela é recente, e do 4º dia de internação, após o 4º dia, é pneumonia, então, hospitalar tardia. Quais os sinais e sintomas, professora? O que o paciente que tem pneumonia apresenta? Calafrio, febre, dor torácica pleurítica. O que é isso? O que é dor torácica pleurítica? É uma dor que o paciente sente no momento em que ele inspira, né? Então, ele inspira, ó, ele sente dor, tá? Então, cada vez que ele faz um movimento de inspiração, ele sente dor, tá? É uma dor bastante característica aí de pneumonia. Vamos ao quadro ver os demais sinais e sintomas, né? Que a gente tem aqui também a tosse, a dispneia, né? Que é a dificuldade para respirar. Ataque de espineia, que é uma respiração mais rápida, mais superficial. A tosse, geralmente ela é com expectoração, ela é com secreção. Esse paciente, ele também pode chegar a ficar ansioso e até mesmo com confusão mental, né? Por quê, professora? Ele pode chegar aí a essa condição de confusão mental, porque vamos pensar que ele tem uma dificuldade aí de oxigenação, né? Ele tem hipoxemia e isso pode ocasionar confusão mental. Depois a gente tem aqui uma classificação, né, em relação à pneumonia que atinge um lobo, né? Como a gente observa aqui, ó, essa pneumonia que ela atingiu o lobo, um lobo apenas, né? Ela é dita como pneumonia lobar, né? E se a inflamação ela atinge vários lobos, como a gente pode observar nessa outra imagem aqui, a gente denomina ela então de broncopneumonia. Então, quando vai fazer o raio-x, isso fica bastante visível, né, para quem está analisando esse raio-x, né, quando é uma pneumonia lobar ou quando é uma broncopneumonia. Ela tem então vários focos, tá? Vários focos aí desse processo de exudato, de inflamação, sabe? Que a pneumonia provoca. Quais os fatores de risco relacionados à pneumonia? Pacientes que têm insuficiência cardíaca, diabetes, alcoolismo, câncer, doenças neurológicas, distúrbios renais e distúrbios hepáticos. Então, como a gente pode observar, em resumo, são pacientes que apresentam uma condição crônica, né, uma doença crônica, ou que apresentam o seu sistema imunológico comprometido. Então, esses pacientes, geralmente a gente tem ali hospitalizados nos hospitais, né, estão internados. Então, é preciso redobrar os cuidados em relação aí à prevenção da pneumonia. Vamos ao quadro
porque a gente vai observar agora, né, sobre as complicações que a pneumonia pode gerar, que pode acarretar, então, da pneumonia. Então, essa pessoa pode ter uma pneumonia e da pneumonia ela pode ter um derrame pleural, né, que é, então, o acúmulo excessivo de líquido entre a pleura parietal e a pleura visceral. Como complicação também, pode ter a síndrome da angústia respiratória, que é a SARA. É uma resposta inflamatória pulmonar excessiva devido a diferentes tipos de agressões que levam ao aumento da permeabilidade capilar pulmonar e também sistêmica, né? E a instalação de uma insuficiência respiratória aguda, que é um caso bastante grave. Depois a gente tem também a atelectasia, né? Onde a gente tem um colapso do tecido pulmonar com perda de volume, né? Como se esse alvéolo, ele colabasse, né? Como se fosse uma bexiga, né? E aí a gente não consegue insuflar, tem uma dificuldade de insuflar. Também pode ter uma complicação como o choque séptico, né? Que é uma infecção generalizada, que causa falência de órgãos, também pressão arterial baixa. E também o abscesso pulmonar, né, que é uma cavidade que contém pus em seu interior, originada aí por uma necrose de tecido pulmonar. Professora, como é feito o diagnóstico da pneumonia? A gente faz, então, a solicitação de... os médicos fazem a solicitação de raio-x de tórax, exames laboratoriais, né, como, por exemplo, o hemograma, gasometria, né, proteína C reativa, o PCR, que é um marcador para indicar esse processo de inflamação, de infecção no organismo, hemocultura e a cultura de secreção de traqueia. E aí, fazendo o diagnóstico, a gente vai para o tratamento. Como eu falei, esse tratamento, em muitos casos, ele é resolvido ambulatorialmente mesmo. Então, nutrição e uso de antibiótico, certo? Só que alguns pacientes, eles podem ter esse quadro mais agravado. E eu precisar aí hospitalizar ele e ele também fazer uso de oxigenoterapia, né? Então, tem pacientes que eu também vou precisar aí utilizar oxigênio para fazer essa abordagem terapêutica. Vamos ao quadro, então? Que a gente vai só reforçar aqui essa questão do tratamento. Então, esses dois aqui, geralmente ambulatorial, e a oxigenoterapia em casos mais graves. Uma coisa importante em relação à pneumonia. Tem pessoas que falam assim, eu tive um começo de pneumonia. Isso, na verdade, é um mito. Ou a pessoa tem pneumonia, ou ela não tem, certo? Então, pneumonia é essa inflamação que resulta do exudato, que vai dificultar aí a troca gasosa através da hematose. Pneumonia e derrame pleural. Vamos entender essa situação, problema, porque como a gente comentou, a pneumonia, ela pode ter como complicação o derrame pleural, certo? Então, a gente precisa entender melhor essa relação entre essas duas doenças, esses dois problemas, né? Vamos ao quadro. PSC, 55 anos, sexo masculino, deu entrada com pneumonia, taquipneia, expansibilidade diminuída à direita, murmúrios vesiculares abolido, então ele não apresenta murmúrios vesiculares na base de pulmão, é como se não estivesse passando o ar por esse local, certo? A percussão, ela tá maciça à direita. Quando a gente vai fazer a percussão em região de pulmão, ela tem que estar timpânica. O que timpânico diz pra gente? Que tem ar ali, né? Se eu estou fazendo percussão e eu estou avaliando que está maciço, pode ser que tenha algo mais denso, né? Como secreção, certo? Então, encontra-se com nebulização contínua de oxigênio, né? 8 litros por minuto. Tosse com presença de expectoração, com secreção esverdeada. E a dor torácica pleurítica. Então, quais sinais e sintomas caracterizam pneumonia e derrame pleural e o tratamento para essas situações, certo?
Então, primeiro, né, vamos aqui retomar pneumonia, né? A pneumonia, ela é uma infecção pulmonar, né? O paciente, ele apresenta ataque de espineia, tosse com presença de secreção, expectoração e a dor torácica pleurítica. Então, só pela clínica dele, a gente pode já pensar em pneumonia, certo? E aí, esse processo da pneumonia, ele acontece da seguinte maneira. Eu tenho os micro-organismos, né, que invadem aí o espaço alveolar. O organismo do hospedeiro gera uma resposta imunológica, então, com macrófagos para realizar a fagocitose, né? E isso vai gerar uma resposta inflamatória com exudato, dificultando a troca gasosa. A gente tem a pneumonia. E da pneumonia, eu posso ainda ter um outro problema, certo? Que é esse problema, professora? O derrame pleural. O que é o derrame pleural? Eu tenho aqui as pleuras, né? Como a gente pode observar aqui nesse desenho, né? E aí, nessa pleura, entre a pleura parietal e a pleura visceral, a gente tem um espaço que ele vai comportar aí em torno de 5 a 15 ml de líquido, certo? E esse líquido é para quê? É para ajudar no deslizamento, na movimentação, né? Na lubrificação, para a gente fazer o quê? A expiração, né? Para a gente poder fazer a inspiração, certo? Como faz isso por quê? Porque a gente tem essas pleuras que ajudam, né, nessa movimentação. Agora, se eu tiver o derrame pleural, eu vou ter um acúmulo de líquido nesse espaço pleural. Então, eu não vou ter mais até 15 ml, vou ter mais, certo? E esse excesso de líquido entre as pleuras, eles dificultam, então, essa expansibilidade, essa movimentação dos pulmões, né? E aí há um comprometimento. A gente pode observar que a própria pneumonia pode provocar isso, né? Até mesmo pelo excesso de exudato. E tem também toda um entendimento desse derrame pleural, de como ele acontece. Então, perceba que geralmente o derrame pleural, ele indica o quê? Que tem algum problema associado. Geralmente o derrame pleural, ele é secundário, né? Então, a gente precisa identificar a causa, o porquê que essa pessoa teve esse derrame pleural. E eu vou falar também o que fazer para melhorar aí essa quantidade de líquido, diminuir essa quantidade de líquido nesse espaço. Vamos no quadro para entender o que acontece com a fisiopatologia, então, do derrame pleural. A gente tem aí um aumento da pressão hidrostática capilar, certo? Tem um aumento. Essa pressão hidrostática, ela vai regular a saída de líquido capilar, né? Para o interstício. Então, se eu tenho um aumento dessa pressão, eu vou ter uma saída maior de líquido do capilar para o interstício, certo? Depois a gente tem a pressão osmótica dos capilares, né? Onde aqui, essa pressão osmótica, ela vai estar diminuída. Diminuída é a quantidade de albumina, tá? Eu tenho diminuído a quantidade de albumina e isso faz com que eu diminua a pressão osmótica, né? E faz, então, o líquido intersticial aumentar. A gente também tem condições da membrana pleural, né? Que permite aí a passagem de líquido, proteínas e células e também dificuldades em relação à drenagem linfática. Então, percebam que está chegando muito líquido nesse espaço pleural e não está conseguindo também absorver, não está conseguindo eliminar esse excesso. E aí esse excesso vai fazer o quê? Dificultar essa expansibilidade. Então, essa é a relação aí entre a pneumonia e a gente entende também a fisiopatologia do derrame pleural. Vamos ao quadro para a gente poder entender o que fazer nesse caso, né? Então, tem duas situações. Eu posso ter muito líquido, uma quantidade muito grande de líquido nessa cavidade pleural, ou eu posso ter uma quantidade pequena. Se eu tiver uma quantidade pequena de líquido, provavelmente o médico vai indicar esse procedimento que é a toracocentese, certo? Essa toracocentese é uma punção que acontece. Então, o que o profissional médico faz?
né, ele faz uma punção através de uma agulha após anestesia local ali. Então, essa punção vai até esse espaço entre essas duas membranas da pleura, então até esse espaço da pleura, e ele faz aí a extração, ele retira esse excesso de líquido. Então, quando é pequena quantidade, resolve-se dessa maneira, certo? E aí precisa ver a causa aí primária para poder tratar a causa, no caso aqui, a pneumonia, nessa situação problema. Agora, quando é uma quantidade muito grande de líquidos, né, a gente pode ter quantidades até 2.000 ml no espaço que comporta até 15 ml, né? Então, é muito. Então, nesses casos, a gente pode aí, né, o profissional médico pode colocar um dreno de tórax nesse espaço da pleura também, tá? Ele vai instalar um dreno e o profissional de enfermagem vai acompanhar aí a retirada de líquido, né? Todo aquele líquido que vai saindo, ele vai acompanhando, vai monitorando e anotando também, certo? Tem todo um cuidado em relação ao dreno de tórax. Então, são procedimentos que são realizados, né? Para poder melhorar aí, para poder eliminar esse acúmulo de líquido nesses espaços aí nesses espaços entre essas membranas da pleura. E é importante você saber que tem 2 motivos do porquê essa pleura pode estar com acúmulo de líquidos, né? Em 2 origens, na verdade, 2 classificações, como a gente pode ver no quadro, né? Eu tenho os transudatos. Esses transudatos são filtrados de plasma, né, que se desloca através da parede capilar. Então, eu tenho aqui fatores sistêmicos que influenciam aí na absorção do fluido do plasma. Então, aqui eu vou ter plasma, certo? Nesse espaço pleural. E aí, quando o profissional médico sabe que é um transudato, ele vai ter uma lista de doenças para investigar, como, por exemplo, a insuficiência cardíaca e a cirrose hepática, né, para fazer o diagnóstico diferencial aí. Eu posso ter também o exudato, né? No exudato, eu tenho um extravasamento de líquido nos tecidos resultantes da inflamação. Então, eu tenho, além desse líquido, né, eu também tenho proteína, certo? E ele então, também podendo ser causado por pneumonia, como a gente pode observar nessa situação problema, por câncer, infecções virais, entre outros. Outra situação que pode acontecer é o empiema, né, onde a gente apresenta aí, nessa região, né, nesse espaço pleural, um líquido infectado, né? Como se fosse um pus mesmo, onde a gente apresenta baixa contagem de leucócito, progredindo aí para fibrinolento, levando à formação, então, de uma membrana exudativa espessa. Aí, nesse caso, precisa realizar a toracocentese ou drenagem de tórax, mas também precisa fazer uso de antibiótico, né? Porque daí eu tenho um processo inflamatório, um processo, na verdade, infeccioso acontecendo, né? Com micro-organismos e geração de pus. Assistência de enfermagem às afecções respiratórias 1. Vamos entender, então, no quadro sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre a atelectasia, né? O que é isso, professora? A atelectasia, como a gente pode observar, eu tenho aqui, né, o alvéolo, né, ele tem o surfactante que deixa aqui a tensão desses alvéolos, né, para não deixar eles colabados juntos. E quando eu tenho a atelectasia, eles ficam o quê? Colabados, né? Há um colapso de um alvéolo, de um lóbulo ou de uma unidade do pulmão. Então, vamos pensar aí em uma bexiga, né? Pensa numa bexiga. Sabe aquela bexiga que você tenta encher ela, mas ela está unida, né? As duas partes dela ali estão unidas, né? Aí você não consegue insuflar?
é basicamente isso que acontece na atelectasia, né? Essas membranas estão colabadas do alvéolo, né? E aí a gente tem esse colapso com uma dificuldade de insuflação, tem uma dificuldade do ar chegar até esse local, certo? Vamos no quadro, então, saber mais aí sobre a atelectasia, as causas, né? É decorrente de força, né, inadequada de distensão abdominal, né, onde gera pressão negativa intrapleural insuficiente para gerar, então, essa expansão pulmonar, ou falha também na integridade da caixa torácica, né, com enfraquecimento dos músculos respiratórios, obstrução das vias aéreas, quando o transporte mucociliar está diminuído, fraco ou inexistente, ou quando há volume excessivo de secreção, né? São causas que podem, então, acometer como a atelectasia. Também temos a insuficiência do surfactante. Como eu falei, o surfactante, ele mantém a tensão, mas dependendo da qualidade, da quantidade desse surfactante, né? Ele pode ser reduzido aí, essa qualidade e quantidade, devido ao edema pulmonar, inalação de fumaça, de agentes anestésicos, contusão pulmonar, né? A SARA, síndrome da angústia respiratória aguda, inspiração de alta concentração de oxigênio, né? E respiração prolongada, então, em baixo volume. Então, são algumas causas aí de atelectasia. E a enfermagem, ela pode fazer algumas medidas para prevenir a atelectasia, como encorajar o paciente a respirar profundamente, né? Para que ele possa expelir secreções também, mudar a posição do paciente frequentemente para promover a ventilação, prevenir a retenção de secreção também, estabelecer a aspiração de remoção de secreções. Então, são algumas ações que a enfermagem pode fazer para prevenir a atelectasia. Nós vamos falar sobre a doença pulmonar obstrutiva crônica agora, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica, ela pode ser causada pela bronquite crônica ou pelo enfisema pulmonar, né? Ou pelos dois também. Vamos no quadro, então, compreender, né, o que é essa doença, o que causa no organismo, né? A gente tem uma imagem aqui, ó, com os alvéolos saudáveis e essa imagem aqui com a doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Então, a gente tem esse conjunto de doenças que leva à disfunção pulmonar, né? A gente tem uma dificuldade de funcionamento do pulmão, que causa aí, causando incapacidade substancial, redução na qualidade de vida e risco aumentado de morte prematura, né? Ele está caracterizado, então, por uma limitação do fluxo de ar. Essa doença é progressiva, está associada à resposta inflamatória dos pulmões, às partículas ou gases nocivos, tem a questão genética também envolvida e principalmente o tabagismo, certo? Então, alguns indicadores aí, né, de DPOC, ele se caracteriza por tosse crônica, dispneia, que vai piorando com o passar do tempo, né, vai limitando até mesmo as atividades cotidianas dessa pessoa e é persistente, e a exposição, né, aos fatores de risco. Como eu falei, esses fatores de riscos podem ser aí partículas de gases nocivos, até mesmo no ambiente ocupacional a pessoa pode estar exposta a essas partículas, pode ser também no ambiente domiciliar, por exemplo, fogão a lenha e principalmente tabagismo, como eu falei, tá? E também pode estar aí exposto, né, a exacerbações agudas. Então, a bronquite, que é uma das causas aí da DPOC, a bronquite crônica, o que ela é, né? Ela se caracteriza pelo excesso de muco nas vias aéreas, como a gente pode observar aqui, ó, nessa imagem. Aqui nós temos um brônquio, né, normal, e aqui a gente tem ele com muco, né, com secreção.
Então, o que acontece nesse caso da bronquite? A gente percebe que essa parede dos brônquios, ela fica mais espessa, né? Há também um aumento das células calciformes, né? Caliciformes, perdão. Essas células aí são responsáveis pela produção de muco. Então, se elas aumentam, a gente vai ter mais produção de músculo. Aumento da quantidade de músculo liso, né, que vai tornar mais espessa a glândula mucosa. Também temos a metaplasia escamosa do epitélio brônquico, certo? Então, resumindo, a bronquite é uma inflamação desse revestimento dos tubos bronquiais, do brônquio, né? O que é o brônquio, gente? É o canal que conduz aí o ar inalado até os alvéolos pulmonar, né? Lembra lá? Traqueia e brônquios. Aí a gente tem essa inflamação acontecendo ali e impede, então, a entrada e a saída de ar nos pulmões, certo? E aí ela é definida como, clinicamente, a existência de tosse produtiva em 2 anos sucessivos. Aqui, prestem atenção, eu coloquei inflamação das vias aéreas superiores. Mas corrijam aí, por favor. Não é inferior. Não é superior, é inferior, tá? Vamos lembrar? Trato respiratório superior, formado por órgãos localizados fora da caixa torácica. Então, nariz, cavidade nasal, faringe, laringe e a parte superior da traqueia. Então, a partir daqui, dessa parte inferior da traqueia, né? Brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões, a gente tem, então, essa área, essa via aérea inferior. Então, a bronquite, ela é uma inflamação aí inferior, tá bom? Das vias aéreas respiratórias inferiores, certo? Também o DPOC é causado pelo enfisema pulmonar, tá? O enfisema pulmonar, ele é um aumento dos espaços aéreos distais dos bronquíolos terminais. Aqui eu tenho, ó, destruição das paredes, certo? Sem fibrose. Então, perceba aqui, ó, aqui eu tenho uma característica de um pulmão normal. E aqui ele vai tendo essa destruição das paredes, como a gente pode observar nessa imagem, e ele não vai fazendo reparação, não tem fibrose. Então, ele vai fazendo umas bolhas, vesículas, né? Como a gente pode ver aqui, ó, espaços aéreos dilatados que podem desenvolver bolhas, certo? A gente também tem outras características, como, por exemplo, sinais de hiperinsuflação pulmonar, né? Esse abdômen, então, esse pulmão está mais distendido, né? Com o aumento do esforço respiratório, isso causa, né? Sinais de limitação do fluxo aéreo. Então, ele está com uma expansibilidade reduzida à ausculta também. Posso ter murmúrios vesiculares diminuídos, posso ter também sibilos, estertores, né? A gente tem também sinais de aprisionamento de ar, né? Não consigo ter aí a saída efetiva do ar também, tá? Então, se tem essa destruição, entendendo como é a fisiologia da respiração, a gente vai também compreender que isso vai gerar aí um problema para realizar as trocas gasosas, né, de respiração, certo? Então, o enfisema, ele é uma irritação respiratória crônica, de lenta evolução, quase sempre causada pelo fumo, né? Embora pode ter associado outros agentes também, como poeira, poluentes, vapores químicos. E no enfisema, os alvéolos, então, se transformam em grandes sacos cheios de ar que dificultam o contato do ar com o sangue, uma vez que foi destruído o tecido por onde passava os vasos, como a gente pode ver aqui. E tem também situações hereditárias, né, genéticas, que podem aí favorecer o enfisema pulmonar. Tabagismo. Vamos entender essa situação problema que vai trazer para a gente um entendimento da relação do tabagismo com o DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. Vamos lá no quadro.
Paciente de 60 anos, sexo masculino, fumante há 30 anos, com consumo de média de 3 maços de cigarro por dia, com história de dispneia progressiva, né? Então, ele foi tendo dificuldade para respirar progressivamente, piorando. Apresenta tosse produtiva com expectoração branca e sibilos, está emagrecido, desidratado, né? Dispneico. Fazendo uso da musculatura acessória, porque é um recurso que o organismo encontra para poder auxiliar, né, para ter aí essa troca gasosa, né? Então, a gente observa que ele vai fazer uso de músculos acessórios. Está desconfortável, né, em decúbito inferior a 45 graus, né? Geralmente a gente deixa decúbito superior, né? Mas esse paciente estranhamente está decúbito inferior. E com respiração superficial, né, o que piora mais ainda essa respiração. Os pulmões apresentam sibilos difuso, roncos e expiração, e a expiração é prolongada. O coração apresenta bulhas rítmicas normofonéticas sem sopro e taquicardias, não apresenta alterações no abdômen, né? Qual o fator de risco para o desenvolvimento de doença pulmonar obstrutiva crônica? Qual seria a sua orientação enquanto enfermeiro para melhorar a qualidade de vida desse paciente? Qual o tratamento mais indicado para essa patologia? Né? Então, as causas, né, são doenças genéticas, então a deficiência de alfa-1 antitripsina, exposição ambiental, né, e até mesmo ocupacional, com gases tóxicos, irritantes, né, até mesmo domicílio, como fogão a lenha, do tabagismo, certo? Que é esse que a gente vai trabalhar principalmente porque ele faz uso aí do cigarro. Então, o tabagismo, ele vai provocar uma inflamação crônica das vias aéreas centrais e também periférica do parênquima e dos vasos pulmonares. Então, essa resposta imunológica, né, a inalação de partículas e gases tóxicos, porque no cigarro a gente tem inúmeros gases tóxicos que são inalados pelo organismo, e aí esses gases geram essa resposta inflamatória. E aí a gente vai ter um acúmulo de células de defesa, né? Macrófagos, neutrófilos, certo? E nas vias aéreas centrais ocorre a infiltração de células inflamatórias no epitélio, hipertrofia e hiperplasia das glândulas mucosas com hipersecreção de muco e redução do número de cílios. E nas vias aéreas periféricas ocorrem, então, ciclos repetidos de lesão e reparo, né? E aí isso faz com que reduza o lume e leve, então, à obstrução fixa. Então, perceba que, de modo geral, o tabagismo, ele gera, então, essa resposta inflamatória crônica. Cada vez que o organismo tem contato com esses gases nocivos, ele gera essa inflamação, gera esse processo inflamatório, né, que vai aí causar destruição da parede, reparação dessa parede, destruição dessa parede, até que a gente tenha aí um comprometimento importante, né, do pulmão para que aconteça a respiração. No quadro, né, a gente vai observar essa evolução, né, quando a pessoa faz uso do cigarro. Então, a associação do tabagismo com o enfisema. Então, primeiro, a gente tem aqui um pulmão saudável, né, alvéolos saudáveis, certo? Depois, a gente tem o estágio 1, a pessoa começou a fumar, ó. Estágio 1, é leve. Tem partículas nocivas que ficam presas no alvéolo, né? E a pessoa pode apresentar essa tosse seca, né? E expectoração. Depois a gente tem o estágio 2, que vai provocar, então, essa resposta inflamatória. Vai ter uma piora dos sintomas, vai apresentar falta de ar aos esforços. Depois a gente tem o estágio 3, né? Que é o grave. Esse produto químico inflamatório, ele dissolve aqui, ó, o septo, tá vendo? O septo alveolar. Isso vai provocar uma piora dos sintomas, né? Exacerbação frequente e vai ter um impacto aí para a qualidade de vida da pessoa. E depois, o último estágio, o quarto,
que é muito grave, a gente percebe aí, ó, uma grande cavidade de revestimento de depósito de carbono formado aí e perda de parênquima mesmo, né? E isso pode levar à insuficiência respiratória cor pulmonale. O que é essa cor pulmonale? É uma manifestação decorrente da insuficiência cardíaca direita. Então, isso pode acontecer também, né? Também pode aí gerar sinais de aumento da pressão venosa jugular. Qual que é a atuação do enfermeiro em relação ao paciente que tem DPOC? Importante, orientar sobre o tabagismo, certo? Não julgue, mas sempre jogue a sementinha. Então, é importante que sempre você, quando tiver a oportunidade, estiver com esse paciente, aborde sobre a questão do abandono ao tabagismo, certo? Se tiver ali recursos, por exemplo, na atenção básica, como grupos para parada de fumar, tem a abordagem medicamentosa também para parada, então você vai orientar ele em relação a todas essa conduta, como ela vai seguir se ele decidir parar de fumar. E você vai jogando a sementinha e também orientando sobre a importância da parada de fumar, certo? No quadro, a gente vai ver que também é importante que esse paciente utilize os medicamentos de maneira correta, que a gente realize um acompanhamento para que não ocorram as complicações, né? Como eu falei, a cor pulmonar ou mesmo a insuficiência ventricular direita, e nem as exacerbações da DPOC e nem pneumonias, tá? Porque daí tem um agravamento dessa condição. O tratamento é baseado, então, na mudança de hábito de vida, como não fumar mais. Então, se ele até esse momento não parou, no momento de diagnóstico ele precisa parar de fumar, certo? Então, usar corticoide, broncodilatadores, né? E, se necessário, vai fazer uso de oxigenoterapia. Eu tenho pacientes que fazem uso de oxigenoterapia de forma contínua, em casa, certo? Então, é disponibilizado o cilindro, o catéter, e eles são monitorados continuamente. É uma doença bastante grave do ponto de vista clínico. Kahoot. Vamos aqui às questões do Kahoot. Eu vou compartilhar com você o PIN, que é 1962407. A gente já vem, vou aguardar um pouquinho para vocês entrarem, a gente já começa. Vamos lá, então, começar o Kahoot. Dentre os cuidados de enfermagem para a prevenção da pneumonia hospitalar está manter o paciente em decúbito elevado. Verdadeiro ou falso? É verdadeiro, né? Então, a gente pode ter pacientes hospitalizados com outros problemas de saúde, né? E aí, uma das formas da gente prevenir para que ele não venha a ter pneumonia é mantê-lo, então, em decúbito elevado. Principalmente pacientes que tenham sequela de acidente vascular encefálico, pacientes acamados, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado aí. Para a prevenção da DPOC, o enfermeiro deve estimular o abandono ao tabagismo, né?
abandono do tabagismo. É verdadeiro, né? Então, a gente observou os fatores de risco relacionados à DPOC, né? Que estão relacionados aí à bronquite crônica e também ao enfisema pulmonar. Então, a inalação daqueles gases tóxicos, então tem que tomar cuidado. Em casa, quem tem fogão a lenha, tomar cuidado também com aquele gás que é produzido, né? E que pode ser aspirado. Então, a gente também tem um fator genético. Mas o comportamental, aquilo que a gente pode mudar, ele tem aí que pautar a atuação do enfermeiro, como o tabagismo, né? A última dessa rodada, para prevenção de atelectasia, o enfermeiro deve mudar a posição do paciente frequentemente. Será que ele tem que mudar a posição? Então, a prevenção da atelectasia, o enfermeiro deve mudar a posição do paciente, né? Então, ele deve encorajar a respiração profunda adequada, a tosse para prevenir retenção de secreção, né? Expelir o exudato, mudar a posição frequentemente para promover a ventilação também, certo? Acho que eu coloquei errado aí, certo? Mas pode sim. Vamos então aqui continuando a nossa aula, que o grande objetivo é a gente testar os conhecimentos com o Kahoot, né? Assistência de enfermagem, afecções respiratórias 2. Então, a gente vai aprender agora sobre a insuficiência respiratória aguda. Vamos ao quadro entender. A insuficiência respiratória aguda, ela tem relação aí com essa incapacidade de realizar a troca gasosa, né? Então, eu não consigo oxigenar e também não consigo eliminar o gás carbônico. E isso me gera essa insuficiência respiratória aguda. Então, eu posso ter aqui uma diminuição, ela é caracterizada por uma diminuição da pressão de oxigênio, arterial de oxigênio, né? Então, menos de 50 milímetros de mercúrio. Então, com uma hipoxemia, ou um aumento da pressão aí de gás carbônico, então maior que 50, né? Então, eu vou ter a hipercapnia. O que é hipercapnia? Um aumento de CO2, tá? Então, eu aumento essa pressão de CO2, eu tenho também a hipercapnia, certo? Então, pode ser tanto aqui no tipo 1, caracterizada pela insuficiência respiratória hipoxêmica. Então, dentro da hipoxêmica, eu tenho componente respiratório, certo? Como também eu posso ter o tipo 2, que tem relação com a hipercapnia. Então, quando eu tenho aqui essa pressão de gás carbônico, de dióxido de carbono maior. E aí aqui eu tenho componente ventilatório, certo? No tipo 1, né, essa pressão, né, de oxigênio arterial diminuída, ela pode ser causada, associada com pneumonia grave, até mesmo a SARA. E no tipo 2, ela está associada com as doenças neuromusculares, overdose, sedativos. E ela pode também ser mista, tá? Então, eu tenho aqui na mista uma hipoventilação alveolar, né, por hipercapnia, e eu vou ter também uma hipoxemia ventilatória e também alvéolo capilar, tá? Então, nesse caso da mista, acontece esses dois mecanismos, tá? Então, dentro das causas comuns para a insuficiência respiratória aguda, a gente tem o estímulo respiratório diminuído. Então, esse estímulo respiratório pode acontecer por conta de lesão cerebral grave, né? Também por grandes lesões do tronco cerebral, uso
de medicamentos sedativos, distúrbios metabólicos. Então, todas essas condições aqui podem gerar esse estímulo respiratório diminuído, o que faz com que a gente tenha uma insuficiência respiratória. Eu também posso ter disfunção da parede torácica, né? Então, os impulsos lá do centro respiratório, eles não conseguem chegar aos receptores. Por quê? Porque provavelmente tem alguma distrofia muscular, tem algum problema ali na parede torácica, né? Algum problema de distúrbio de junção neuromuscular, como, por exemplo, a miastenia graves e até mesmo raquimedulares. E isso também vai provocar a insuficiência. Disfunção do parênquima pulmonar, né? Devido a condições que interferem, então, na ventilação e expansão pulmonar, como a doença pleural, né? Quando tem, por exemplo, o derrame pleural, a gente não viu que ele dificulta essa expansão pulmonar? Então, está relacionado aí com essa dificuldade, essa disfunção do parênquima pulmonar, que pode também levar à insuficiência respiratória aguda, né? Como traumas e lesão do parênquima também. Outras causas, né? Como, por exemplo, em pós-operatório, a ventilação inadequada e insuficiência respiratória, elas podem, né, ser decorrentes aí dos anestésicos que são utilizados, né, dos analgésicos e até mesmo dos sedativos. Quando eu falo de insuficiência respiratória, né, aguda, eu posso ter os sinais de hipoxemia, né, então agitação, taquipneia, expiração prolongada, diminuição ou ausência do murmúrio vesicular, sudorese, cianose, palidez, né? Uso dessa musculatura acessória, batimento de asa de nariz, taquicardia, né? Entre outros. E posso ter também sinais e sintomas de hipercapnia, que é o aumento do CO2, como rebaixamento do nível de consciência, desorientação, tremores, cefaleia e bradicardia, tá? Então, entre o diagnóstico, né, para a gente poder chegar à insuficiência, a gente deve observar esses sinais e sintomas que eu falei, avaliar também os gases respiratórios, né, a gente vai associar o raio-x de tórax, o médico vai associar, né, tomografia de tórax, e então a gente precisa entender sobre a gasometria, certo? A gasometria arterial, ela é uma coleta de sangue que acontece da artéria. Ela é feita pelo profissional de enfermagem, essa coleta é feita pelo profissional de enfermagem, e aí a gente consegue avaliar como que está aí a questão ácido básico, né, dos componentes desse sangue arterial. A gente consegue avaliar também a pressão. E aí, com base nisso, eu consigo identificar se o problema está relacionado a algum fator do metabolismo ou algum fator respiratório, né? E aí, com base nesse resultado, o profissional vai conseguir adequar, vai conseguir, então, regular, né? Vai conseguir agir de acordo com a causa. Então, no quadro, a gente está observando, né, que a gasometria ela vai avaliar essa oxigenação, esse equilíbrio, o ácido básico. E eu tenho aqui alguns fatores que são avaliados nesse exame, como, por exemplo, o pH, né, a pressão de dióxido de carbono, o base, né, e o bicarbonato. Então, aqui, dependendo de como ele estiver, se baixo, alto, né, eu posso ter uma acidose respiratória, né, por exemplo, uma alcalose respiratória, né, é quando esse pH está alto, alcalose, mas ela pode ser respiratória ou metabólica, certo? Ela vai ser respiratória quando aqui estiver baixo, né, normal, baixo. E aqui, ó, metabólica quando as bases, né, o base estiver alto e o bicarbonato estiver alto também, perceba? Então, não tem relação com componente respiratório. Então, a gente tem aí, né, esse exame. Temos também a síndrome do desconforto respiratório agudo, né, ou a síndrome da angústia respiratória aguda, que a gente também chama de SARA, tá? Então, essa é uma lesão pulmonar aguda, decorrente aí de um processo inflamatório difuso que envolve os pulmões com acúmulo de material exudativo. Então, os sinais e sintomas:
são dispneia intensa, de evolução rápida, hipoxemia arterial e não responde aí ao oxigênio suplementar. Isso é bastante característico de desconforto respiratório agudo, né? Então, nesse processo que acontece lá no pulmão, ele não consegue, né, ter uma melhora nem com a oxigenoterapia. Então, muitas vezes, a gente vai ter que entubar esse paciente e colocá-lo num ventilador mecânico, né, para que ele faça aí a respiração, as trocas gasosas por esse paciente, certo? Vamos entender aí como que se dá essa evolução no quadro, né? Como que se dá essa síndrome de desconforto respiratório. A gente tem aqui que ele ocorre, né, em consequência da inflamação, que inicia a liberação de mediadores celulares e químicos, causando lesão na membrana alvéolo capilar. Isso leva a um extravasamento de líquidos no espaço intersticial alveolar, alterando então o leito capilar. Então, esse desequilíbrio grave da ventilação-perfusão ocorre a SARA, né? Então, há um colapso alveolar que ocorre aí por causa desse infiltrado inflamatório, da presença de sangue, de líquido e também ausência de surfactante, certo? E isso leva, então, à diminuição da capacidade funcional e da hipoxemia, certo? Então, a gente tem esse entendimento desse processo de como acontece a síndrome do desconforto respiratório. E o diagnóstico, né, ele vai apresentar uma pressão arterial de oxigênio com uma fração aí de oxigênio inspirado menor que 200 milímetros de mercúrio e a pressão capilar é menor que 18. Pode cursar com insuficiência respiratória cardíaca à esquerda. Raio-x de tórax vai apresentar um infiltrado bilateral, fator de risco sistêmico ou pulmonar e o início, então, né, propriamente dito da síndrome da angústia respiratória, certo? O tratamento, esse paciente, ele vai precisar, então, de suporte ventilatório, de ventilação mecânica, né? Então, a gente tem aí a PIP, né, otimizada, que é a pressão expiratória final positiva para melhorar a ventilação, pressão controlada, né? Como que a gente faz essa pressão controlada? Administra sedativos nesse paciente, para ele não interferir nesse processo, né? Nesse momento que ele estiver bastante grave, nesse processo de respiração. Também temos a hipercapnia permissiva, né? Que consiste na limitação deliberada do suporte ventilatório, visando então impedir a hiperdistensão pulmonar. E a gente coloca esse paciente na posição prona, isso mesmo, de bruços, né? De barriga para baixo, para que ele tenha aí, nessa posição, ele tenha aí uma melhora do seu padrão respiratório, né? Ele consegue respirar melhor dessa maneira. E a gente faz aí, né, todo o recrutamento alveolar, certo? Que são aí elevações da pressão positiva no final da expiração, que produz melhora na oxigenação e todo um suporte hemodinâmico, como eu falei, sedação, né? A gente também vai precisar de corticoides, terapia nutricional para esse paciente. Então, dentro dessa ventilação mecânica que esse paciente precisa, a gente tem alguns momentos aí que acontecem igual uma respiração normal. E é esse processo mecânico que vai fazer essa respiração pela pessoa. Então, vamos entender esse processo que são as formas de ciclagem, certo? Então, eu tenho aí, essa ciclagem, ela vai estabelecer essa mudança da face inspiratória para expiratória. Então, eu preciso ter a ciclagem da volume, né? Então, o ventilador interrompe a inspiração quando o volume corrente que foi pré-determinado no ventilador, ele é atingido. Depois, a gente tem a ciclagem de tempo, que é programada pela pressão do ventilador, que permanece constante por um tempo aí pré-determinado. Ciclagem de pressão, que é prolongada em pico de pressão, que ciclará o ventilador. E fluxo, né, ciclagem a fluxo, que é programada
com uma pressão que será constante aí nas vias aéreas, certo? E aí a gente tem modos, né? Modalidades ventilatórias do ventilador. Então, esse paciente, ele pode ter SARA, né? E estar numa ventilação controlada, então o volume corrente, a frequência respiratória, eles são pré-determinados no ventilador mecânico. Eu posso ter também a ventilação assistida controlada, então a frequência respiratória, ela vai ser controlada aqui, ó, pelo paciente, não pelo ventilador como na primeira, tá? Então, o ciclo respiratório, ele é iniciado pelo paciente, só que o volume e o fluxo é determinado, é pré-determinado aí pelo ventilador mecânico. Depois a gente tem a ventilação mandatória intermitente sincronizada, que ele vai combinar tanto ciclos espontâneos com ciclos mecânicos assistidos, né? Então, caso não haja esforço do paciente, o ventilador vai fornecer ciclos controlados na frequência respiratória aí mínima determinada. Agora, se ele respirar, então essa respiração é feita por ele. Ventilação com pressão de suporte, né? Esforços respiratórios espontâneos do paciente são assistidos aí com pressão positiva nas vias aéreas. Pressão positiva contínua nas vias aéreas, então o paciente respira espontaneamente dentro do circuito com pressão positiva. Depois o desmame ventilatório, ele corresponde à retirada gradual do suporte ventilatório até esse paciente conseguir aí ter uma retomada da ventilação espontânea. Isso pode levar um tempo, né, até o seu organismo se restabelecer para ele conseguir respirar espontaneamente. Então, enquanto ele não consegue se restabelecer, essa ventilação mecânica faz esse papel por ele, né? Então, é super importante nesse processo de SARA, que é super grave. Gasometria. Vamos entender essa situação problema no quadro. Durante o plantão, o enfermeiro Caio recebeu o paciente JML, 26 anos, trazido ao atendimento pela família. Foi encontrada desacordada, mas já havia recobrado a consciência após uma tentativa de suicídio por intoxicação de tricíclicos, né, que são aí antidepressivos. Então, nesse caso, né, desse paciente, foi colhido uma gasometria, né? E quais as alterações da gasometria, porque essa é a gasometria dele, e qual a conduta ideal nesse caso, certo? Então, como a gente está falando de drogas, né, antidepressivas, isso pode levar a uma intoxicação e pode alterar todo o metabolismo, certo? Então, a gente sabe que os níveis ali, os valores de referência, né, do pH é entre 7,35 e 7,45 e o do paciente deu 7,1, certo? A pressão de oxigenação arterial é de 80 a 100, no paciente deu 89, então aqui tá normal, mas aqui tá, ó, diminuído, né? O pH tá diminuído. Depois a pressão de dióxido de carbono é de 35 a 45, o dele tá 61, então tá aumentado. Então pH diminuído e pressão de dióxido de carbono aumentado, certo? Não fala da saturação. O bicarbonato dele tá 24, então tá normal. E também não fala do base, tá? Que são as bases aí, o excesso de base que a gente pode observar nas reações, certo? Então, esses distúrbios metabólicos, né, eles são compensados, quando acontecem, por alterações na pressão de dióxido de carbono, né? Então, com essa compensação, há aí uma mudança na excreção renal de acinos e na reabsorção de álcalis, né? Como aqui o rim mantém a concentração de bicarbonato. Então, perceba que nesse caso, onde a paciente se intoxicou, certo? Teve uma alteração de pH sanguíneo. Quando tem uma alteração de pH sanguíneo, isso pode alterar as reações metabólicas. Então, o que o organismo fez? Ele tentou compensar aí, alterando, né, a quantidade de CO2. E isso gerou uma mudança na excreção, mantendo aí o bicarbonato para tentar
manter esse paciente em homeostase, certo? Então, dentro desse paciente, né, em relação a esse paciente, a gente tem aqui uma acidose respiratória, né? Então, com uma diminuição do pH e um aumento da pressão de dióxido de carbono, certo? Então, ele faz uma hipoventilação que aumenta a pressão de CO2 e diminui o pH, certo? Então, essa é a compensação que o organismo faz. Então, após 12 a 48 horas, ele vai diminuir a eliminação renal de bicarbonato. Daí a gente tem as outras, né? Alcalose respiratória, metabólica, acidose metabólica, que são modos em que o organismo pode se ver alterado, né? Para poder realizar os seus metabolismos, suas ações, e aí ele tenta compensar isso, né? E a gente pode observar isso através do exame da gasometria. Assistente de enfermagem, afecções metabólicas. Vamos entender agora sobre a questão do sistema endócrino, né? Vamos falar sobre o diabetes mellitus. Então, a gente sabe que o pâncreas, né? Ele as afecções metabólicas aí, elas são várias, mas a gente vai focar aqui na diabetes mellitus. A gente pode ver que tem várias glândulas, né, que são responsáveis aí pela liberação de hormônios. E, especificamente, eu quero aqui falar sobre o diabetes mellitus, mas antes a gente vai entender esse funcionamento do pâncreas. Então, eu tenho lá o hormônio, né, que controla a quantidade de glicose no sangue necessária, então, para utilizar a glicose como fonte de energia. Então, essa pessoa se alimenta, isso faz com que a gente tenha uma alta taxa de glicose, isso estimula a célula beta no pâncreas a produzir insulina. Então, quem produz insulina? A célula beta no pâncreas. Essa insulina vai verificando que tem uma alta taxa de glicose, ela vai, né, se ligar aos receptores, absorver esse excesso de glicose e fazer com que o fígado e os músculos aí armazenem essa glicose. E o fígado vai armazenar na forma de glicogênio. Quando é detectado que essa glicose está baixa, e quando que ela vai estar baixa? Quando a pessoa apresenta um período prolongado de jejum, quando ela dorme muito tempo, que também está associado a um jejum prolongado. Então, há uma inibição da célula beta, para de produzir insulina, e a gente vai ter o estímulo da célula alfa, né, que vai produzir glucagon e vai falar para o fígado assim, ó, fígado, pode liberar aquela glicose que você armazenou. Aí ele libera na forma de glicose, certo? Esse é o funcionamento normal. Mas quando eu falo de insulina, né, e insulina tipo 1, eu estou falando aí de uma destruição dessa célula beta. Então, se o próprio organismo da pessoa, por uma questão imune, destrói a célula beta, ela não consegue mais produzir insulina. Então, ela vai ter essa deficiência de insulina. E isso acontece na infância, né? Geralmente a pessoa, isso leva à cetoacidose, então como não consegue pegar a glicose como fonte de energia, essa pessoa vai então, o corpo dela vai estabelecer outro mecanismo. Então ele libera cetonas para pegar essa energia através do tecido adiposo. E aí isso gera um excesso de cetonas que pode gerar a cetoacidose, né, que é uma alteração aí do organismo que altera, né, as reações metabólicas. Então, é uma condição que essa pessoa vai precisar de tratamento médico, né? Então, ela vai precisar repor aí esses componentes, né? Fazer hidratação, insulina, fazer aí todo um processo, né, de controle eletrolítico. E eu tenho também a diabetes tipo 2. Nesse tipo, é aquela pessoa que tem hábitos de vida inadequados, né? Com alimentação inadequada, não faz atividade física. Isso faz com que as suas células, elas fiquem mais resistentes à ação da insulina. E também a insulina, com o excesso de trabalho que ela tem para dar conta de toda essa glicose, ela acaba tendo uma dificuldade de produção, tá? Então, a gente tem aí essa diabetes tipo 2 relacionadas, então, à resistência à insulina. Nós temos também o diabetes mellitus gestacional,
né? Eu tenho aí uma intolerância à glicose no período da gestação, e isso ocorre devido aos hormônios antagônicos, né, que são secretados ainda pela placenta no segundo e terceiro trimestre. Então, esses hormônios placentários, eles levam resistência à insulina e a gente tem fatores aí que podem predispor a isso, como obesidade, idade materna avançada, história pessoal familiar, gestação múltipla. E também a gente tem aqui os exames diagnósticos, né? Então, eu tenho aqui a glicemia de jejum, o TTGO, a glicose ao acaso, que é a glicemia capilar, e também a hemoglobina glicada. A gente tem os valores de referência, né, para quando ele é pré-diabetes e para quando ele é diabético estabelecidamente. O tratamento é a conscientização e educação do paciente, a alimentação e dieta adequada a esse paciente e também a atividade física. Entre as complicações do diabetes, nós temos as macrovasculares, que são doença da artéria coronária, acidente vascular encefálico, doença vascular periférica, né, que está aqui também a microvascular, doença renal, ocular, né, que pode levar até a cegueira, neuropatias, como neuropatias periféricas. Então, a neuropatia periférica, junto com a doença vascular periférica, pode levar aí ao pé diabético, né, que é uma complicação bastante recorrente no paciente com diabetes. Intercorrências metabólicas. Vamos ao quadro, então, entender essa situação, problema. Então, paciente, 55 anos, deu entrada no hospital com rebaixamento do nível de consciência, sudorese intensa e palidez. Os familiares referem que o paciente é diabético, fazem uso de insulina NPH de manhã à tarde. Na admissão, a enfermeira realizou o controle dos sinais vitais, que se encontraram estáveis, e também glicemia capilar, que apresentava 45 miligramas por decilitro. Então, qual a complicação da diabetes que o paciente está apresentando? Quais orientações devem ser dadas ao paciente para a prevenção dessa complicação? Então, quando ele tem hiperglicemia, é quando as taxas de glicose estão super elevadas. Então, ele pode ter sede, pode ter aí um aumento da produção urinária, pode ter um aumento do apetite, né? Esses são os sinais de início. Na hipoglicemia, que é o caso dessa paciente, esses sinais acontecem de forma súbita, né? Então, essa pessoa vai apresentar aí algumas alterações, né? Ela pode apresentar fome também, né? E também outros sintomas como tontura, fraqueza, dor de cabeça, confusão, coma, convulsão, né? Valores abaixo de 70 já caracterizam a hipoglicemia e de 50 a 60 a gente já pode ter todas essas sintomatologias, né? Sudorese, taquicardia, apreensão, tremores, certo? E é super importante a atuação do enfermeiro em relação à prevenção dessas doenças, certo? Então, é esse enfermeiro que vai orientar para esse paciente olhar esse pé, para observar se tem alguma lesão, porque pode ser que tenha e ele não sentiu, porque ele perde a sensibilidade, né? Orientar para fazer o controle da glicemia, que é super importante. Não tem cura, mas tem controle para que a gente não venha a ter aí o acometimento dessas complicações decorrentes do diabetes. Será que dá tempo do Kahoot? Vamos lá, então, rapidinho. Então, a gente tem aqui a próxima questão. A gasometria é colhida pelo profissional médico. Isso é verdadeiro ou falso? Isso é falso, né? Isso pode ser colhido pelo profissional de enfermagem, certo? Diabetes mellitus tipo 1 pode ser prevenida com um estilo de vida saudável. Estilo de vida saudável, alimentação saudável, atividade física, não fumar, não consumir álcool de forma abusiva, certo? Entre outros. Ele pode ser prevenido com o estilo de vida saudável. Sim, senhor, tá bom? Acho que eu coloquei errado também.
O pé diabético é uma das complicações do diabetes mellitus. É importante realizar o controle da glicemia e observação frequente dos pés. Essa daqui eu acho que vai estar falsa também, mas é sim, tá, pessoal? É importante realizar o controle da glicemia e observação frequente dos pés. Não, tá certo, tá verdadeiro, que bom. Então é isso, o nosso pódio. Terceiro lugar, a Cíntia. Parabéns, Cíntia. Em segundo, Evandro, de Curitiba. Parabéns. E em primeiro lugar, a Mariana de Goiás. Pessoal, parabéns para vocês, né? Obrigada por terem participado do nosso chat. A gente falou aí sobre os distúrbios importantes do sistema respiratório, falamos também sobre diabetes. Qualquer dúvida que você tiver, eu estou disponível no chat. Até a próxima. Tchau, tchau.